Gravando. Você já se sentiu completamente dividido entre o que você pensa e o que você sente? Essa tensão aí entre opostos reflete a dualidade entre o consciente e o inconsciente. Enquanto o inconsciente é aquela parte que a gente conhece sobre nós e sobre o mundo, o inconsciente é aquilo que a gente não conhece, mas que é captado pela nossa percepção. Mas será que seria possível encontrar um equilíbrio entre essas duas forças que parecem tão opostas, mas que tanto influenciam a nossa vida? A individuação é a tarefa heróica de se tornar verdadeiramente consciente de quem se é. E essa busca interior se concentra na investigação e na integração desses conteúdos ocultos do inconsciente. Nesse processo de autoconhecimento, nós mergulhamos nas profundezas da alma, explorando arquétipos, projeções complexos que moldam aí os nossos pensamentos, ações e emoções. Você está preparado para se tornar mais consciente sobre você mesmo e sair do piloto automático? Então você é meu convidado para a gravação do 11º podcast A Casa, que tem o tema individuação, explorando os labirintos da alma rumo à totalidade psíquica, com os psicólogos Lex Koslik e Jorge Antônio Jorge. Jorge Antônio Jorge é analista junguiano, membro do JPR, AJB e IAP, e nesse podcast nós vamos descobrir como o autoconhecimento pode ser a chave para tornar o inconsciente conhecido. Jorge, seja muito bem-vindo ao podcast A Casa. Boa noite, obrigado. Muito bem. Para começar, Jorge, gostaria que você nos contasse um pouco da tua trajetória de vida, como a psicologia do Jung cruzou o teu caminho e como foi para você conhecer os conceitos do Jung e também reconhecer esses conceitos no desenvolvimento, na trajetória aí de formação da tua personalidade. Conta para nós. Então, vamos lá. Como todos os nascidos no final da década de 50 do século passado, quando chegou a hora de ir para a universidade, isso era início da década de 70, o que explodia no país eram as grandes organizações, uma economia pujante, o milagre brasileiro, e aí éramos chamados, nós, os jovens, a trilhar esse caminho da gestão, da economia, do rendimento, da produção. E assim eu fui para a Universidade de Economia, na Federal, fui para a Universidade de Administração, na FAI, aqui em Curitiba, e por ter um pai magnânimo que me disse: enquanto você estudar, você tem onde dormir e o que comer. Eu, no final do primeiro ano dessas duas faculdades, fiz vestibular para engenharia civil, e aí eu cursava uma de manhã, uma de tarde e uma de noite. E aí, como esse caminho unilateral dos, do mundo financeiro, ou do mundo produtivo, ou do mundo de realização material, acabou cobrando seu preço. Hoje eu sei disso, na época eu não sabia. E depois de 9 ou 10 anos de formado, aí lá perto dos 30 anos, casado com 3 filhos, me vejo dentro de uma crise gigantesca que eu não sabia de onde vinha, nem porquê, nem onde, mas que se manifestava num acesso de tosse ininterrupto todas as noites. E aí, só para a gente entender como eu acabei na psicologia, duas atuações do inconsciente, né? A minha esposa, na época, ela é até hoje psicóloga, e como eu era ligado ao mundo econômico, eu assinava a Veja e tinha uma página da Veja que era sobre sucessos de empresas economicamente viáveis. E eu lendo aquilo aquele dia, apareceu alguns meninos de Belo Horizonte que tinham uma gráfica e não tinham livros para publicar, foram para os Estados Unidos e acabaram descobrindo lá uma trilogia chamada Ri, Xi e Wi, que não tinha tradução para o português, portanto não tinha no Brasil, conseguiram comprar os direitos, traduziram e trouxeram para cá. E eu, terminando de ler essa página, levantei os olhos na minha casa,
na estante estavam lá os 3 livros, comprados, Tenho eles aqui, inclusive, professor, também. isso, na época, pela psicóloga que estava cursando e, portanto, tinha os livros. E aí eu me lembro que naquele mesmo dia eu peguei o Ri, e ele entrou assim como se fosse água, e no dia seguinte eu li o Xi, o I demorou um pouquinho mais, mas aí eu disse assim, nossa, existe um outro mundo que não esse em que eu estou colocado. E como eu tinha estudado bastante, a minha vontade sempre foi voltar a estudar, talvez um mestrado, uma pós-graduação, alguma coisa. E aí vem de novo a atuação do inconsciente, um sonho, logo depois de ler os 3 livros, em que eu me encontrava indo fazer inscrição para um vestibular, para voltar a estudar, que é uma vontade que eu tinha, e na sala de inscrição tinham 3 mesas, tinha a porta de entrada e 3 mesas. A primeira mesa era a inscrição para o curso de economia. Eu olhei e falei, bom, economia eu já fiz, não vou fazer de novo. A segunda mesa era para o curso de administração. De novo, o meu sonho veio assim, bom, administração você já fez, não vai fazer de novo. A última mesa, no canto da sala, era ciências contábeis, também ligada a esse mundo. E aí eu, com pesar, me arrastando, vou me dirigindo a essa mesa, que é só o que sobrou para fazer inscrição de vestibular. Nesse momento, o teto dessa universidade se abre e uma voz vinda de algum lugar, que na época eu achei que era do céu, dizia assim: psicologia é a solução. Então, a partir daí, todo um caminho com uma série de outras atuações do inconsciente me levaram à faculdade de Tuiuti, onde eu fiz o curso, me formei, depois comecei a clinicar, e aí ao IJPR, aqui no Paraná, ligado à JB e à Internacional, a IAP, de Psicologia Analítica, para terminar a minha formação. Então, basicamente é isso. Jorge, como foi se deparar com os conceitos do Jung e ver eles também na tua própria vida, na tua própria trajetória? Conta para nós um pouco sobre isso também. Sabe que no meu caso foi uma coisa muito natural. Eu acho que quem é unilateral, como era a minha vida na época, e vem esse sopro de ar novo ou essa água nova que a gente tem a oportunidade de beber, tem uma ansiedade, eu diria, uma motivação gigantesca para descobrir esse mundo. Tem um outro mundo aí e eu nem sabia que ele existia. Nossa, e ele faz sentido. E é isso que eu vivo, e é isso que eu sinto, e é assim que é a minha vida. Opa, deixa eu entender isso mais. Então, a partir daí, e por causa dos livros Ri, Xi e Wi, é que o Jung já veio pronto para mim. Não passou pela minha cabeça nenhuma outra alternativa, nem nenhuma outra possibilidade. Claro que na faculdade a gente vê tudo, estuda tudo, achei uma série de outras linhas muito interessantes, muito atraentes, mas nunca me desviaram da psicologia analítica. Muito bem. Jorge, falar sobre o mundo interior é falar sobre estruturas que não têm uma fronteira definida. Mas o funcionamento do inconsciente e do consciente pode ser ilustrado pela clássica metáfora do iceberg, onde a parte menor do iceberg que fica para cima, que é iluminada pela luz, representa o consciente. A parte maior desse iceberg, que está submersa, invisível, vai representar esse inconsciente, que mesmo não sendo percebido, não vai deixar de existir. A meta do caminho da individuação, que é o nosso tema aqui hoje, é o equilíbrio entre essas duas instâncias, o consciente e o inconsciente. O Freud e o Jung acreditavam que esses conflitos psíquicos, essas doenças também estavam ligadas a esse conflito entre o consciente e o inconsciente. Pergunto para você, Jorge, como que é a cisão desse consciente com o inconsciente, desse mundo exterior e desse mundo interior,
pode se tornar um quadro patológico e que problema que pode surgir quando essas instâncias não estão em equilíbrio? Vamos começar dando uma olhada nisso que você falou, porque tem algumas coisas que eu gosto de ver de uma forma um pouco diferente, né? Então, a metáfora do iceberg, que a gente pode adotar de uma parte pequena que é visível e uma parte gigantesca que é submersa, ela dá um bom sentido do tamanho das coisas, mas não de como a nossa vida ou a nossa sociedade hoje vê a questão do consciente e do inconsciente. O mundo hoje é muito voltado para o consciente, para o eu, para a persona, para esse mundo externo que está aí, para nós usufruirmos ou participarmos dele. E isso todo mundo vê, sabe que existe e participa. O mundo interno, que é esse que não é visto, mas que existe, que se manifesta na nossa vida diariamente através de afetos, controles que a gente não consegue ter, sonhos, fantasias, medos, seja o que for, na nossa sociedade, infelizmente, em grande parte dela, é encarado como não existente, como fantasia, como isso é coisa da tua cabeça, e outras metáforas ou outras expressões a mais que desvalorizam e não dão a esse aspecto a chance de vir a participar da vida como um todo. Porém, a grande função do inconsciente é compensar o consciente. Então, eu contei um pouco da minha trajetória, uma vida unilateral, matemática, financeira, material, só olhando esse lado da vida. E aí o inconsciente veio e deu um jeito de se manifestar, dizendo: tem outras coisas aí que você precisa ver nesse mundo. Precisa equilibrar, sim, essa é a palavra, mas eu diria integrar novas coisas a esse consciente. O ponto de vista do equilíbrio, às vezes, nos leva a pensar em algo meio a meio, ou parecido com isso, né? O equilíbrio sempre tem essa questão. Mas o inconsciente é algo que, como na metáfora do iceberg que você falou, nós não temos a mínima noção do tamanho. Então, um equilíbrio entre essas forças é muito improvável que a gente consiga fazer. O que a gente consegue, sim, é integrar as manifestações, as mensagens e as compensações do inconsciente ao consciente. Aí sim, a vida passa a ser mais equilibrada. A vida, mas não a psique. Muito bem, o Jorge falou sobre a persona. A persona é a máscara que cada um veste, como a gente é reconhecido pela sociedade. A persona vai falar da aparência, mas a persona é apenas um aspecto do ser, não é, Jorge? E na totalidade dessa personalidade nós vamos ter outras estruturas, como por exemplo a sombra, os complexos, os arquétipos. Então eu pergunto para você, Jorge, qual que é a importância da desidentificação com a persona no processo de autoconhecimento? Temos duas forças aí, Lex. Uma é essa força da sociedade externa, que nos coloca a necessidade de uma persona, ou mais de uma, né? Porque a gente não é o mesmo, não sou o mesmo aqui com você do que em casa, né? Com a minha família, ou do que com os meus amigos, fazendo um happy hour ou algo do tipo. Então, várias personas que participam da minha possibilidade de vida com esse mundo externo. E, à medida que esse mundo exige de mim algumas posturas, como psicólogo, por exemplo, ou como pai, ou como amigo, ou como marido, eu posso me identificar com alguma delas de uma forma mais profunda. E aí passo a ser psicólogo 100% do tempo, né? Isso é uma identificação com a persona e provavelmente com aquela que é mais aceita
pela sociedade ou pelo meio que eu convivo em relação a mim. Quando eu me identifico, eu passo a ser isso 100% do tempo. Né? Viro um amigo chato, um pai inadequado, um marido que é difícil de aguentar, um bom psicólogo provavelmente, mas fora isso, né, inadequado num monte de situações. E aí, o inconsciente vai compensar isso, trazendo momentos em que eu não consigo sustentar essa persona por vários motivos. Como se fosse uma mensagem assim: olha, você não é só isso. Tem mais coisas aí que você é e não quer ver. E aí sim a gente entra nessas outras estruturas, né? Que a primeira delas é o ego, que está aí como centro do consciente, que é comandante desse grande bloco que a gente chama de consciente. Tudo que está no consciente passa pelo ego, né? Não tem nada no consciente que não tenha passado pelo ego. E aí, indo mais profundamente, a gente entra na sombra pessoal, que são todas essas vivências, características, experiências que nós temos e não queremos, ou não queríamos ter tido, ou não queremos nos lembrar de ter tido ou vivido. Então, elas ficam nessa primeira camada aí, e é chamado de sombra, são aspectos difíceis de olhar, são aspectos difíceis de integrar, nosso lado mais escuro, tá? Mas que é o primeiro trabalho dentro de uma análise para que se possa, daí sim, acessar ao inconsciente em si, né? E a esse inconsciente através da ânima, do ânimos, que tudo isso são conceitos que o Jung colocou. E ele mesmo faz questão de frisar, e depois, se vocês forem pegar livros do Hillman ou do Sonu, eles conversando entre eles, isso são conceitos, e esses conceitos a gente só consegue entender quando nós vivemos eles na nossa própria existência, na nossa própria psique, no nosso dia a dia. Tá? Então, mundo externo, persona, consciente, sombra, ânima, ânimos, inconsciente. Esse é um esquema básico de como uma análise vai se conduzindo para poder, através das mensagens que vêm do inconsciente, através dos sonhos, através das fantasias, através dos problemas que nos acontecem, das projeções, principalmente, entender o que que esse meu inconsciente quer de mim. Tá? Para fechar, identificar-se com a persona, muito ruim. Tá? Vida unilateral. Segundo, ser influenciado ou identificar-se com essas imagens primordiais que o inconsciente traz, problema tão grande quanto. Porque todo esse inconsciente não sou eu sou algumas coisas dele. Né? Assim como eu não sou toda a sociedade que está aí fora, eu sou algumas coisas dela. E aí, a nossa grande missão na vida é descobrir o que eu sou aqui fora e o que eu sou aqui dentro. E através da composição dessas duas existências, sim, vir aquilo que realmente eu sou, e esse é o meu processo de individuação. Perfeito. Jorge, a sombra é um dos estágios desse caminho da individuação e não tem como não passar por ela, né? Todos têm aspectos sombrios, não tem exceção. A sombra vai falar, como você comentou, desse aspecto desconhecido, desprezado aí da personalidade, do nosso lado mesmo indesejado, assustador. A sombra vai influenciar nossos pensamentos, comportamentos, emoções, mas ao mesmo tempo que essa sombra aí é o nosso ponto cego, ela também é uma porta aí para nós encontrarmos esse caminho de totalidade. Nesse confronto aí com a sombra, que é um grande estágio no desenvolvimento da personalidade, eu queria que você contasse da tua experiência clínica com os teus pacientes. Quais que são os principais desafios as pessoas que vão nesse processo de enfrentar, de confrontar a própria sombra
E como você pontuou ali, como confrontar, integrar esse conteúdo poderoso do inconsciente sem ser devorado por ele? Muito bem. Todos os pacientes que vêm ao meu consultório, eu parto do princípio que eles vêm para um processo de individuação. Ou que a oportunidade do processo de individuação foi dada para eles, a eles. Por isso que eles acabaram aqui. Por qualquer problema que seja. É claro que, ao longo do trabalho analítico, alguns resolvem aquelas questões mais superficiais pelas quais vieram, se dão por satisfeitos e param o processo por aí. Alguns voltam anos mais tarde com outras questões e continuam dessa forma. Porém, alguns têm essa coragem de enfrentar esse trabalho mais árduo, mais difícil, quase impossível de se tolerar do ponto de vista do ego, e ficam enfrentando primeiro essa questão da sombra. E a questão da sombra tem uma função maravilhosa que, no meu ponto de vista, é tornar o ego mais humilde para aquilo que o inconsciente tem para trazer depois. Nos livros do Jung e de algumas outras pessoas que escreveram sobre ele, ele mesmo diz que a análise da sombra é um trabalho inicial. Eu vou usar a palavra amador, mas eu acho que não foi essa que ele usou, tá? Mas só para vocês terem uma ideia. Como se a análise da sombra fosse um trabalho amador em relação à individuação. E a análise da ânima e do ânimos fosse a obra-prima desse processo de individuação. Ou seja, daí sim nos conduz ao inconsciente e ao que ele tem para mim durante a minha vida. Perfeito, a gente já vai falar sobre ânimos e ânima, mas agora eu tenho uma pergunta para o Jorge que ele vai responder só depois, quando a gente abrir o bar da casa, porque essa pergunta só vai saber a resposta quem participou ao vivo. Então fica esse convite aí para quem vai assistir no YouTube para participar aí do próximo podcast ao vivo. Então, Jorge, eu vou deixar a pergunta aqui, mas você vai responder só depois, tá? Já que a gente está falando sobre sombra, gostaria de saber, aquela afirmação que Paulo faz aos Romanos, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. E uma outra famosa frase aí do Freud, que ele diz que nós não somos senhores na própria casa. Paulo, Freud, será que eles estavam aí refletindo sobre o consciente ou inconsciente? Vai responder depois, Jorge, tá? Só para participar. Vou me segurar aqui. Segura aí. Agora, para falar um pouquinho sobre ânimos e ânima, eu vou, né, a gente acaba trazendo alguns conceitos, explanando isso, porque tem pessoas que estão conhecendo Jung e ainda não têm familiaridade com esses conceitos, então vou antecipar. O ânimos é o nome aí que o Jung dá para o elemento masculino no inconsciente feminino, que vai corresponder a essas imagens positivas, negativas de masculinidade. E a ânima vai ser o elemento feminino correspondente nesse inconsciente masculino. O estágio aí da compreensão da ânima e do ânimos é outro grande marco aí no caminho da individuação. Jorge, qual é a importância da gente recolher essas projeções de ânima, recolher essas projeções de ânimos nesse caminho de autoconhecimento? De novo, só frisando que são conceitos que o Jung trouxe muito importantes, porque partindo do princípio que para existir qualquer tipo de energia, você tem que ter uma diferença de potencial. Inclusive, essa luz que a gente tem em casa, qualquer tipo de energia, tem que haver uma diferença de potencial para que nessa diferença de potencial haja um fluxo, e esse fluxo nós chamamos de energia. Então, na psique, também nós temos que ter um fluxo de energia.
Tá? E aí entram as diferenças de conceito de libido para o Freud e de libido para o Jung, que é essa energia psíquica da qual eu estou falando aqui, de uma diferença de potencial. Assim que a diferença de potencial é estabelecida principalmente pela diferença de duas energias, né, que têm um potencial diferente. Para nós aqui no Ocidente, vamos chamar de masculino e feminino. Se a gente estiver no Oriente, a gente vai chamar de Yin e Yang, que são essas diferenças de potencial que criam uma energia circulante. A partir daí, o Jung trabalhou isso, Hillman também, bastante gente, que o homem tem no seu consciente, mais naturalmente, a energia masculina, mais objetiva, mais direta, mais clara, mais assertiva, e que, portanto, constela-se no inconsciente, está lá no inconsciente, a contrapartida dessa face masculina do consciente, que é o feminino no homem, as características femininas no homem. Pouco mais não definida, mais voltada para relacionamento, menos objetiva, mas mais perceptiva, as características que são ligadas ao feminino. E na mulher é o contrário, né? Como ela já tem o relacionamento, a capacidade de perceber as coisas, essa intuição mais difusa, no inconsciente constela-se o objetivo, o direto, o claro, com contornos definidos e assim por diante. Tá? Então, a nossa tarefa na vida é, através da ânima e do ânimos, permitir que o inconsciente traga para nós as informações necessárias para a gente integrar no consciente e aí ter uma vida mais equilibrada, como você chamou, ou eu diria mais íntegra, íntegra no sentido de inteira. Tá? Como é que esses aspectos femininos e masculinos se manifestam? Através da projeção. E aí uma coisa interessante, a análise da sombra, ela precisa de um relacionamento normalmente com o mesmo sexo. Então, é o ambiente de trabalho só masculino, ou é o ambiente feminino da família, e aí a sombra aparece de uma forma mais concreta para ser analisada. Agora, para ânima e ânimos, é necessário o relacionamento com o sexo oposto, para que essa projeção aconteça. E aí, a princípio, nós vamos ver os nossos conteúdos do inconsciente lá fora em alguém do sexo oposto. Tá? Normalmente começa em casa, com a mãe, com as irmãs, e depois evolui para uma mulher pela qual a gente se apaixona, e aí isso vai se projetando no mundo. A grande questão é, se eu deixar que a minha vida fique só nessa projeção, vou viver uma vida de ilusão. Porque o que eu vejo no mundo, principalmente no sexo oposto, não é aquilo que no meu caso, essa mulher é. Ou no caso da mulher, o que o homem é. Ela vê aquilo que é projetado do inconsciente dela lá. E aí a gente passa a se relacionar com essa ilusão. Qual é o trabalho? Para isso tem que vir para análise. Não tem outra forma de fazer. É entender o que acontece lá, analisar o que acontece lá, trazer essas projeções para dentro do ambiente analítico, para daí entender o que o inconsciente está trazendo, que eu tenho que incorporar no meu consciente, fazer parte do meu ego, para daí viver de uma forma mais inteira. A integração desse ânimos e dessa ânima, Jorge, seria o grande desafio? O desafio seria abandonar essas ilusões nesse processo? Como que você percebe? O grande desafio é ter a coragem
de prestar atenção no inconsciente. O inconsciente também vem através de sonhos. E sonhos, por exemplo, não estão ligados a uma projeção com outra pessoa, né? Nem no meio, mas é algo que vem quando a gente mergulha nesse inconsciente, dormindo, e permite que isso apareça. Então, a nossa grande tarefa é prestar atenção no inconsciente, permitir que esse inconsciente traga as informações que ele tem para que cada um de nós se torne mais inteiro. A ânima e o ânimo são uma ferramenta maravilhosa porque eles nos permitem isso no dia a dia, principalmente para quem tem uma relação mais intensa com alguém do sexo oposto. Então, permite que eu possa, através de um ambiente analítico, olhar para isso, analisar, entender e aí sim integrar. Perfeito. Jorge, a individuação, como você falou, é esse processo da gente se tornar consciente, é uma tarefa que vai exigir reunir aquilo que estava cindido. Para o Jung, a primeira metade da vida é por volta dos 35 anos, como você falou, e até a tua própria história, as pessoas estão preocupadas em desenvolver o ego, a persona, e depois começa esse confronto com esse espelho, com esses aspectos sombrios do que foi rejeitado aí pelo consciente. Depois a gente tem a sombra, o si mesmo, e a individuação é uma jornada aí que vai exigir dedicação, perseverança, é um processo. O que você entende por esse termo que o Jung cunha, processo de individuação? Tá. Então vamos criar uma polêmica antes da gente responder a tua questão. E eu tenho me defrontado com esse tema desde o primeiro livro que eu li, desses três que eu te falei, até hoje, né? E eu tenho uma resposta pessoal que eu não vou dar aqui, porque eu não quero influenciar as pessoas que estão não só assistindo, mas todas aquelas que se dedicam a esse tema. Mas a grande questão é: a individuação é uma meta atingível? E o Jung coloca isso em vários dos livros dele. A meta, ele fala bem assim, a meta da individuação, atingir a meta da individuação. Então, isso está repetido várias vezes nos livros dele e em vários artigos que ele escreveu, cartas e nas correspondências, num monte de lugares. Do outro lado, a gente tem uma defesa muito grande de que a individuação não é uma meta atingível, mas sim um processo que dura a vida toda. E que, portanto, não é algo finito ou que tenha uma meta ou um quantum a ser atingido. Bom, a favor de um lado ou de outro, vamos lá. Do lado do processo, é claro, a vida ela é interminável até o dia que ela acaba. E as experiências são sempre diferentes. Ninguém vive uma vida igual, idêntica, dia a dia. Até porque os sonhos são diferentes, as fantasias são diferentes, etc, etc. Tá? Do outro lado, nós temos o Jung dizendo assim: eu sou a história de um inconsciente que se realizou. Então, como é que o inconsciente se realiza, se não através do processo de individuação? No livro do Sonu, o livro vermelho, ele diz que de 14 a 18, o Jung ficou retirado lá, fazendo os castelinhos de pedra dele e elaborando o que seria a grande teoria da vida dele. E que depois de 18, os próximos 40, ele viveu mais 43, foram dedicados a explorar a questão da individuação. Na alquimia, na mitologia, na religião, em várias culturas. Então, para nós termos ideia da importância desse tema, no Jung, ele chegou à conclusão que os próximos 40 anos da vida dele ele dedicaria a isso. E todo livro do Jung que eu leio, e todo livro do Jung que eu vou dar aula, ou que eu vou debater com alguém,
para mim sempre traz esse aspecto do Jung dizendo assim, estou escrevendo mais esse livro para mostrar para vocês que a individuação existe e que é o grande processo que nós temos que fazer na vida. E se a gente for olhar, realmente é isso. E aí, para botar uma minhoca na cabeça da turma aí, então, se de um lado a vida tem todas essas questões novas no dia a dia, a gente pode partir do princípio que, então, a individuação é algo que a gente não atinge, mas que, à medida que a vida vai evoluindo, nós vamos integrando novas mensagens do inconsciente no consciente, no ego, e a vida e o processo de individuação tem uma continuidade enquanto a gente tem consciência disso. Né? Do outro lado, eu vou fazer uma comparação bem simples, simplória, eu diria. A gente, quando aprende a andar de bicicleta, tem uma hora que a gente sabe andar de bicicleta. Isso não quer dizer que eu pedalei todos os caminhos que existem no mundo, nem que eu subi de bicicleta e desci de bicicleta todas as montanhas que tem no mundo. Mas não quer dizer que eu não sei pedalar. Então, a questão fica para pensarmos se, através de um trabalho árduo, de anos de análise, eu consegui saber como prestar atenção às mensagens que o meu inconsciente manda. Quando elas vêm, eu não fujo, não as considero como mera sem valor ou como mera fantasia, me dedico, vou lá, trabalho, integro. Isso pode ser a individuação. Então, todas as novas experiências, se eu já sei o caminho a seguir para integrá-las, pode ser que a meta tenha sido atingida. Então, aí as duas possibilidades para o pessoal pensar. Perfeito. Jorge, como não confundir individuação com individualismo? Como não confundir o self, que é o si mesmo, com o narcisismo? Conta para nós. Então, vamos lá. Vamos primeiro na primeira parte aí, que é mais fácil. Individualismo são algumas características minhas que, por qualquer motivo, eu acentuo. Né? E aí vivo de acordo com elas. A gente poderia até dizer que é muito mais uma questão da persona, né? Que pode ser uma certa rigidez moral, pode ser qualquer coisa desse tipo, e aí isso faz parte do meu individualismo, é assim que eu me apresento. A individuação, pelo contrário, ela é um talento, ela é uma capacidade, ela é um valor que eu tenho em favor do coletivo, não meu. Então, quando eu consigo transformar esse meu potencial, esse meu talento, essa minha capacidade em algo, em uma ação, em um comportamento, em uma profissão, que eu possa devolver para o coletivo aquilo que me foi dado, isso é individuação. Agora vamos ao self. O self é o que engloba tudo isso que a gente falou nesse esquema inicial lá, né? Mundo externo, persona, ego, consciente, sombra, ânima, ânimos, inconsciente. Bom, põe uma bola em volta disso tudo, esse é o self. Né? Por isso que é impossível para nós conhecermos o self na sua íntegra. Porque aí a gente parte do princípio, quem conhece é o ego. Tudo que está no consciente passou pelo ego. Aí a gente teria que partir do princípio que a parte conhece o todo, ou que a parte sabe mais do que o todo. E isso não tem como. Né? Então, partindo do conceito do inconsciente que a gente percebe que se manifesta e que realmente existe, e que sempre tem algo a trazer, o self engloba isso tudo. Ele é o todo. E O como não narcisismo, confundir isso, Jorge? Como o não confundir esse narcisismo, vamos narcisismo? deixar de novo do lado da persona e do lado desse mundo exterior aí, né? Ninguém consegue sustentar um narcisismo quando entende a cruz que cada um de nós carrega nesse processo de individuação. Porque, como eu falei
agora há pouco, a grande vantagem da análise da sombra é tornar o ego mais humilde. E a humildade é uma característica que o narcisista não entende ou não consegue incorporar. Perfeito. Jorge, no caminho da individuação, o Jung propõe que a solução para essa fragmentação entre o consciente e o inconsciente seria a função transcendente. A função transcendente aí é unir esses opostos e, numa atitude psicológica, nós poderíamos dizer que a tese e a antítese iam ser confrontados e reconciliados aí numa síntese. Por trás dessa síntese vai estar o símbolo, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. A integração psíquica desses pares de opostos, da luz e da sombra, do bem e do mal, do feminino e do masculino, eles vão constituir aí um dos principais aspectos desse processo de individuação que o Jung propõe. Saindo dessa ignorância dos extremos e pensando nessa totalidade psíquica aí, eu gostaria que você respondesse e desse até exemplos práticos em experiências que os pacientes puderam relatar para você em contato com essa função transcendente. Como que essa integração aí desses opostos se manifestou na jornada de individuação deles e qual que foi o resultado de tudo isso? Tá. Primeiro vamos olhar o que a gente chama de integração de opostos. Pacientes e muita gente que eu converso confunde integrar com achar um ponto no meio em que haja um equilíbrio das duas faces disso que a gente chama de opostos. Não é assim que a experiência tem me mostrado que funciona. Quando a gente tem qualquer oposto colocado, né, vamos dizer bem e mal, certo e errado, seja o que for, o ponto transcendente, ou a função transcendente, nos traz um novo ponto mais à frente, que não é nem o 100 do certo e nem o 100 do errado. Talvez seja 20 do certo e 80 do errado. Mas é um novo ponto. É algo que foi integrado dessa tensão que se criou, dessa energia que fluiu entre os opostos, e aí cria-se um novo ponto ali na frente que integrou de alguma forma um pouco de uma e muito da outra, ou um pouco mais de uma e um pouco menos da outra. E a esse ponto, você imagina um triângulo que se formou, a esse ponto cria-se um novo oposto. E esse novo oposto, o inconsciente traz as compensações necessárias. E aí cria-se um novo ponto na frente, uma nova função transcendente. Então, em triângulos, vamos nos movimentando na vida, integrando as questões que têm que ser integradas no consciente. E aí a vida se movimenta, sempre diferente. Quem não está disposto a sofrer esse processo vai ficar parado, pulando de um polo ao outro, sem integrar e, na função transcendente, caminhar em direção a uma inteireza maior. Esse é o processo de individuação. Tá? Perfeito. Jorge, o si mesmo, como você falou, vai ser aprendido aí por meio da investigação. Isso. Considerando que o símbolo é esse produto final aí da função transcendente, como o Jung coloca, o conteúdo simbólico, mitológico também desses pacientes vai oferecer pistas sobre essa direção desse caminho de autorrealização. O Campbell vai falar que o psicólogo ele acaba exercendo esse papel de um sacerdote iniciatório aí que vai auxiliar o paciente a percorrer esses caminhos da própria alma. Diante desse Sim. contexto, Jorge, eu queria que você falasse para nós qual que é a importância da psicoterapia na exploração das imagens desse inconsciente do paciente. Como que o psicólogo pode facilitar esse encontro
do paciente com os poderes internos que ele tem de transformação. Como você percebe e analisa tudo isso? Primeiro, eu vou voltar um pouquinho na pergunta anterior, porque você falou do símbolo ali, e eu acabei não explorando isso, eu acho importante. Na minha própria vivência, quando chegou a hora de escrever o trabalho final do curso de formação de analistas, eu me defrontei com o que todo mundo, a não ser alguém que já tinha uma ideia prévia, né, mas eu não tinha. Eu fui lá fazer o processo de formação e ver o que acontecia durante ele. E no final, na hora de escrever, eu me deparei com uma pergunta para mim mesmo, né? Tá, o que escrever? E em seguida dessa pergunta, o que escrever, veio uma outra questão: como eu vim parar aqui? Aos quase 50 anos, 45 ou 46 eu tinha quando eu terminei a formação, depois de ter feito economia, administração, engenharia, ter trabalhado em finanças, ter passado por todo esse processo, como eu vim parar aqui? Que caminhos são esses que me trouxeram até aqui? E realizado eu estava por aquilo que eu tinha feito. Na mesma hora em que eu perguntei o que eu vou escrever de trabalho final, que veio essa pergunta, como eu vim parar aqui, surgiu uma imagem. E essa imagem, eu acabei achando ela nos Google da vida aí, um quadro na casa dos meus avós em Paranavaí, onde eu ia dormir de vez em quando. E nesse quadro tem um anjo que protege duas crianças na beira de um precipício. O anjo está com as mãos e as crianças estão colhendo flores ali, alguma coisa assim, mas tem um despenhadeiro ali. Quando essa imagem veio, para mim, veio junto, escrito assim, na minha cabeça, né? É o Espírito Santo. Então, veja, uma função transcendente, uma imagem, um símbolo que transcende aquele mundo material, econômico e financeiro e que também considera aqui do outro lado esse mundo da psicologia, da alma, do inconsciente, dessa profundidade, cria uma imagem para mim e traz o Espírito Santo como o grande amálgama, a grande possibilidade de juntar isso tudo. Então, você falou em símbolo, é esse. Esse é o símbolo transcendente. Esse símbolo junta os opostos e os transforma em algo que a gente consegue entender como parte da nossa vida e como solução para aqueles opostos que geram a tensão. Jorge, a temática do Espírito Santo foi o teu trabalho também, né? Você escreveu sobre isso. Que discussão que você pôde trazer ali? Para minha grande surpresa, quando eu comecei a trabalhar só na obra do Jung, porque o meu trabalho sobre o Espírito Santo era investigar na obra do Jung tudo o que ele tinha escrito sobre o Espírito Santo. Eu me defrontei com um caminho definido, em que haviam 3 estágios de batismo para que a alma, a psique, o ser, pudesse ser considerado, batizado pelo Espírito Santo. Muito rapidamente, o primeiro estágio de batismo é através da água, onde são lavadas todas essas experiências, né, que a gente teve na vida e passa a entendê-las através de um processo de análise. O que aconteceu na minha vida, por quê, como, isso é lavado. Depois tem um batismo pelo sangue, que é onde eu aprofundo. Então, se você for fazer um paralelo, a lavagem é meio como a sombra. O sangue é o aprofundamento desse inconsciente, permitir que ele venha e marque profundamente aquilo que são as necessidades de eu aprender a carregar a minha própria cruz e trazer desse inconsciente isso. E aí, por último, o sopro final. Quando então a obra do Espírito Santo está consumada e essa alma
tem o Espírito Santo nela. Tá? Que é como se fosse o sopro divino, um sopro de vida para sempre. E aí sim. Então, eu me defrontei com esse caminho. E quem fez a supervisão do meu trabalho foi a Sônia Lira, e foi muito bom, a gente trocou bastante e tal, mas ela, quando eu entreguei para ela o trabalho, ela fez as correções, eu refiz e tal, ela falou, Jorge, falta a conclusão. Eu falei, nossa, falta mesmo, o que eu vou concluir disso tudo? E não vinha nada para mim, o caminho estava pronto ali, e não vinha nada, não vinha nada. Na época, estavam inaugurando o Pátio Batel aqui em Curitiba. E no Pátio Batel, como as lojas não estavam todas ocupadas, eles colocaram umas placas de, sei lá, de alguma madeira e escreveram poesias de, principalmente de poetas paranaenses. Tá? E eu estava caminhando lá, fui conhecer o shopping. E uma dessas poesias era do nosso famoso poeta, me fugiu o nome dele, Leminski, é isso? Isso. Leminski. E eu passei, eu li, sabe o que é ficar paralisado? Porque a conclusão estava ali e dizia assim: o amor é um elo entre o azul e o amarelo. Na hora veio na minha cabeça: nossa, o amor é verde. Verde é a cor do Espírito Santo. O Espírito Santo é o amor. Eu estou escrevendo sobre o amor fazem 2 anos e não tinha me tocado disso. Esse é o amálgama. É isso que junta tudo. Não sei, acho que eu me perdi na tua pergunta, porque isso sempre me Incrível, emociona. incrível, Jorge. Isso é inspiração. O processo de individuação convida você a descobrir, a olhar essa percepção. Então é perfeito. E você fala sobre esses estágios do batismo, símbolos muito parecidos com a alquimia, né? A Sim, rubedo, a sim. albedo, a nigredo, são estágios que a gente pode ver que são ilustrados aí por religiões, por outras linhas do conhecimento também com símbolos muito parecidos, né? Então é legal poder olhar esses padrões aí se repetindo. Jorge, Tá. Deixa eu colocar uma coisa que eu acho que eu fugi, mas eu acho muito importante. Você claro, falou, onde que o processo analítico entra nisso? Não é? hum, Como fazer para entender o que esse inconsciente está trazendo, como fazer para trilhar esse caminho. E o Jung, até em alguns lugares dele, principalmente acho que no Aion, ele diz: é inevitável, não tem como. O processo de individuação ou a individuação está aí. E o lugar para a gente entender, o lugar para a gente ser auxiliado, o lugar para trazer isso é o ambiente da análise. hum. Sozinho não consegue. Precisa de ajuda. Precisa de alguém que se dedique a ser o sacerdote da alma, que crie um ambiente para que essa alma seja recebida, para que essa alma seja acolhida e a partir daí sim comece a trabalhar sonhos, sintomas, fantasias, medos, imagens, tudo que vier. Então, a partir daí, sim, é que se pode fazer esse processo. Maravilha. Jorge, uma pergunta bem didática agora, porque muitas pessoas confundem. Qual é a diferença entre psicoterapeuta, pois eu vou revisar ela com você, porque são vários. Tá? Psicoterapeuta, psicanalista, psicólogo junguiano e analista junguiano. É tudo a mesma coisa? São coisas diferentes? Conta para nós aí, para o pessoal que quer Bom, saber também. vou te dizer como eu vejo isso tudo, né? Sem que isso se torne um conceito a ser colocado em algum lugar. Mas, para mim, o conceito de terapia
é um trabalho que se faz visando a saúde mental, mas que fundamentalmente não leva em consideração o inconsciente. Para mim, essa é a grande diferença. Tá? Por isso que existem tantas terapias, tantos tipos de terapia, e que são possíveis, que dão resultado, mas que ficam nesse aspecto mais voltado para o consciente, para a sociedade, para trazer uma saúde mental para este bloco que nós já falamos aqui várias vezes, né? Bom, a psicanálise é o termo que o Freud cunhou, né? Que é essa análise do inconsciente ou da psique, levando em consideração, sim, o inconsciente. Então, psicanálise e psicologia analítica, o Jung não tinha muito para onde correr, né? O termo psicanálise já estava cunhado lá, e ele falou, e agora, né? Ele deve ter pensado, eu imagino, eu também vou fazer análise do inconsciente. Então, que nome vou dar? Um já tinha dado psicanálise e ele ficou com psicologia analítica, que é analisar o que esse inconsciente nos traz e, através dessa análise, então, das projeções, dos sonhos, poder integrar isso no consciente. Tá? O psicólogo junguiano, quando se dedica a um processo profundo de formação, sim, é capaz daí de trabalhar com o inconsciente e trazer isso para dentro do consultório. Importantíssimo, sine qua non, se a experiência não é vivida dentro, ela não é vivida no consultório nem fora. Então, todos esses conceitos que a gente falou, todas as respostas que eu tentei te dar ao longo desse caminho, elas têm que ser vividas. E o melhor da história é que quando a gente parte para estudar isso, e aí começa a acontecer na própria vida, você fala assim, nossa, é isso. Né? É doído, é sangra, rasga, muitas vezes chega a destruir, mas daí você entende e fala, é isso, eu tenho que viver isso. Isso é parte do meu processo. Perfeito. Jorge, nossa última pergunta aqui. Como o autoconhecimento pode facilitar esses passos de nós nos tornarmos nós mesmos? Vou repetir um pouco o que eu falei agora há pouco. Se a possibilidade de integração do inconsciente, da análise, pudesse ser feita através de livros, era só a gente sair distribuindo as obras do Jung aí nas esquinas, e quem soubesse ler faria o seu processo através disso. O autoconhecimento, o conhecimento intelectual e conhecer-se, autoconhecer-se, baseado nesse conhecimento intelectual, é fundamental para que, no processo analítico, e quando essas questões acontecerem na psique e na vida de cada um, se consiga entender o que está passando e o que está acontecendo. Perfeito. Jorge, gostaria que você deixasse aí uma palavra de encorajamento para os valentes aí que estão dispostos a encarar essa tarefa de olhar para si mesmo e se comprometer com o próprio processo. É um ato de amor consigo mesmo. Não fujam dele. Vamos. Está aí. Foi nos dada essa oportunidade. Se vocês estão assistindo esse trabalho que o Lex faz, é porque vocês foram tocados já pelo processo de individuação. Não vamos ficar daquela frase célebre, muitos serão os chamados, mas poucos os escolhidos. Não vamos ficar nos muitos serão os chamados. Vamos fazer a nossa parte de esforço, de dedicação, de dor e de alegria de poder ser aqueles poucos escolhidos. Maravilha! Obrigado.
Jorge, muito obrigado pela tua participação. Agora a gente vai abrir o bar da casa, onde o pessoal que participa ao vivo Ótimo. vai poder também fazer a sua pergunta. Lembrando que você tem uma pergunta aí para responder sobre Paulo e Freud. Será que eles estariam falando a mesma coisa? Quando o Paulo fala Uhum. que o bem que ele quer fazer ele não consegue, e o Freud lá de não ser senhor na própria casa? Vou repetir a pergunta, mas essa é só para quem assiste ao vivo. A individuação é um percurso de investigação, que esse episódio aí possa ter te ajudado a ampliar suas descobertas sobre você mesmo. Jung fala que a individuação consiste nessa árdua tarefa de nos tornarmos verdadeiramente conscientes de quem somos. Então, para eu saber que você assistiu até aqui, você que acompanha no YouTube, escreva aqui nos comentários qual foi o seu maior aprendizado de hoje. E até o próximo episódio. Agora a gente abre o bar da casa.